Lucas 18, do versículo 9 ao versículo 14. Jesus disse essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram no templo para orar. Um era fariseu e outro cobrador de impostos. O fariseu, em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, ladrões, adúlteros, injustos, nem como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimos de tudo que possuo. O cobrador de impostos, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este foi justificado para a sua casa, e não aquele, pois qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Amém? Os irmãos podem se assentar? Então chegamos na terceira parte do nosso estudo sobre arrependimento. E recapitulando o que a gente tem falado aqui nas últimas semanas. Nos primeiros dias, a gente entendeu a diferença entre arrependimento e remorso. A gente compreendeu sobre a relação entre fé e arrependimento. A gente entendeu que os que são convertidos verdadeiramente demonstram a sua conversão fora do ambiente de culto, ou seja, no seu cotidiano. A sua prática cotidiana é o que vai demonstrar se você é alguém convertido ou não. E nesse ponto até costumo dizer que a sua reação no automático vai mostrar o quão próximo ou quão distante você está de Deus. Sabe aquela reação, aquela ação sem pensar? Aquela coisa que você faz no automático, aquilo que você faz, sabe, no instinto. Essa sua ação, mediante algumas situações da vida, vai mostrar o quão próximo ou quão distante a gente está de Deus. Vamos colocar um exemplozinho prático. Está caminhando, tropeçou, bateu com o dedo mindinho na pedra, falou um palavrão, estamos distantes de Deus. Entendeu? Coisa bem básica. Nesse período também a gente estabeleceu a relação entre milagres e arrependimentos. Nós vimos que muitas vezes, tanto Jesus como os apóstolos realizavam milagres. Claro que Jesus, pelo seu próprio poder, e os milagres eram realizados em nome de Jesus. Eles realizavam alguns feitos, alguns milagres em alguns momentos, para que a palavra do Senhor fosse pregada. Por exemplo, Jesus multiplicou pães, e logo depois vem a mensagem dizendo: eu sou o pão da vida. A gente falou na semana passada do milagre de Pedro e João na porta do templo, falando com o paralítico, né? Aquele célebre versículo: não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho te dou, levanta e anda. E depois disso foi-se pregado o evangelho. Então, o milagre sendo utilizado para que fosse pregado ao povo o arrependimento de pecado. E por fim, nós compreendemos a relação entre arrependimento e salvação. Não há salvo que não se arrependeu dos seus pecados. Fato. Se nós não nos arrependemos dos nossos pecados, não só da nossa vida mundana, mas do nosso orgulho, da nossa soberba, que são pecados diante do Senhor, da falta de perdão, de mágoas que a gente guarda dentro de nós, se a gente não se arrepender disso, nós não somos salvos, nós somos convencidos, não convertidos. Amém? Então, vindo para hoje, continuando o nosso estudo, nós temos 3 objetivos, que hoje nós vamos falar bastante sobre justificação, embora esse seja o tema da semana que vem, seja o tema do capítulo 5, mas nós vamos falar um pouco sobre a importância da justificação. Vamos entender a relação entre
arrependimento e justificação. E vamos discorrer como a salvação e o arrependimento eles se complementam. Amém? Então, falando aqui sobre justificação. Afinal de contas, o que significa isso? O que significa justificação? Vamos colocar um exemplo aqui que talvez ninguém conheça. Vamos supor que eu tenha filhos, que eu sou uma pessoa muito influente em nosso país, eu tenha filhos, e esses meus filhos também são pessoas muito influentes no país também. Os meus filhos, como pessoas influentes, cometeram um determinado crime contra a nação. E aí, o que vai acontecer com esses filhos? Eles vão pagar por esses crimes? Não, eles vão tentar usar de sua influência para tentar se inocentar desse crime, para tentar se justificar, se tornar justo. Alguém conhece essa história? Acredito que não, né? Creio que não. Brincadeira à parte. Mas o que aconteceu com essa pessoa que era culpada e usou de sua influência perante os juízes? Ela se tornou justificada. Ela se tornou justa, mesmo tendo cometido crimes. Vamos pegar um outro exemplo. Vamos pegar um assassino. A pessoa matou a outra e cumpriu a sua pena na cadeia. Pegou seus 10, 15 anos de prisão. Após cumprir essa pena, a pessoa se tornou justificada, se tornou justa. Ela deixou de ser criminosa porque pagou a pena, certo? Basicamente, a gente viu aqui dois sentidos de justificação. Um, onde uma pessoa foi justificada por outra, né, o filho um filho de alguém influente foi justificado por alguém, e outro, aonde o criminoso pagou pelos seus crimes e se tornou justificado, ele se tornou justo. Então, partindo para o nosso amiguinho dicionário, nós vemos que a justificação consiste na ação de justificar alguém, ou conjunto de provas que servem para justificar. Ok. E já o termo justificar significa provar inocência de, restituir a inocência original, tornar justo. E é engraçado que a gente fala restituir isso aí a gente está falando de dicionário, não estou na Bíblia, mas quando a gente vê esse termo de justificar, esse termo restituir a inocência original, eu achei muito interessante, porque, no final das contas, o homem foi criado perfeito. Ele foi criado bom, ele foi criado justo, certo? O homem foi criado sem pecado. O propósito inicial da criação sempre foi glorificar o nome do Senhor. Foi para isso que nós nascemos. Porém, o pecado nos degenerou. Então, se a gente tinha um propósito inicial, que era glorificar o nome do Senhor, o pecado faz com que a gente não consiga mais fazer isso. Então, o homem é degenerado por conta do pecado. Mas Cristo nos regenerou. Ou seja, pegou aquilo que estava quebrado, que estava ruim, e nos fez novas criaturas. Cristo nos chama para ser novas criaturas, criaturas regeneradas que caminham para o sentido original da nossa criação, que é glorificar o nome do Senhor e viver eternamente com Ele. E tanto que no final desse ciclo da humanidade, o que vai acontecer com aqueles que forem salvos diante do Senhor? Não estarão com o Pai de novo glorificando ao Senhor? Então a justificação vai se dar no final, quando vai ser restituída a inocência que nós tínhamos
antes de conhecer o pecado. Amém? Compreendido? E agora, vindo aqui para a palavra do Senhor, a gente viu aqui a parábola do fariseu e do cobrador de impostos. E a gente pode enxergar algumas características aqui. Eu queria fazer aqui uma perguntinha. A gente pode enxergar alguma característica comum entre os personagens da história do fariseu e do cobrador de impostos? Há características comuns entre eles? Sim? Não? Só Deus sabe? Sim? Quais são? Os dois eram pecadores. Dois pecadores. Bom, legal. Mais alguém? Os dois estavam orando. Bom. Cada um com a sua motivação, né? Legal. Os dois pecadores, os dois estavam orando. Mais alguém? E quais eram as diferenças entre eles? Nós vimos aqui. Vocês responderam que os dois eram pecadores e os dois estavam orando. E a diferença entre eles? Essa aí tá bem clara, né? Um era orgulhoso, o outro humilde. Muito bom. Mais alguém? O publicano, ele reconheceu, né? Reconheceu seu pecado. Reconheceu que era pecador. Muito bom. Ótimo. Nós vamos falar aqui, de forma bem básica, eu achei 4 características, né? 2 que os aproximam e 2 que os distanciam. E vamos falar pelas características que aproximam, né? Foi falado que ele era pecador, que os dois estavam orando. Aqui eu achei uma característica, que até é próxima do que o irmão falou, que os dois tinham a consciência da necessidade de se buscar a Deus. Afinal de contas, os 10 falam que os dois subiram para orar. Isso nos mostra o seguinte: essa palavra não é voltada para alguém mundano. Essa parábola, ela é voltada para aqueles que dizem conhecer o Senhor, para aqueles que têm um certo conhecimento da palavra de Deus, que têm, pode-se dizer, uma consciência religiosa, né? Afinal de contas, eles tinham essa consciência. Não à toa eles subiram para orar. Ninguém os mandou. A palavra não fala que eles foram ordenados a isso. E nem diz que eles estavam cumprindo um mandamento ou um propósito, ou seja, o que for. Mas eles voluntariamente decidiram subir ao templo para orar. E a gente vê a outra característica, né? Eles tinham necessidade, tinham a consciência de buscar o Senhor e sabiam da necessidade de orar. Sabiam da sua necessidade de falar com o Pai. Então, dentro dessa característica, dessas 2 características, nós podemos ver aplicando para nós. Isso é algo voltado para a congregação. Isso é algo voltado para nós. Essa parábola está falando para crente. Para crente velho. Não é para necessariamente crente novo convertido, não. Talvez até pode se encaixar. Pode. Mas o contexto dessa parábola, ela está sendo dita para os fariseus que confiavam em si mesmos. E cá para nós. Voltando a falar sempre do meu mundo, como músico, não dos bons, eu passei minha vida inteira achando ser salvo simplesmente pelo fato de estar tocando um instrumento, de estar com uma banda, de estar com o ministério de louvor. Eu achei por muito tempo da minha vida que isso era o suficiente. Afinal de contas, eu estava devolvendo para Deus o talento que Deus deu. Claro que precisando sempre me aperfeiçoar mais, né? Preciso muito. Mas enfim, isso eu estou falando do meu universo.
Quantos aqui conhecem pessoas que acham que tem o rei na barriga simplesmente por ter um certo reconhecimento na congregação, por já ter uma experiência com Deus, por já ter se realizado um milagre em sua vida? Nós conhecemos muitos, e muitas vezes nós fomos esses. Eu era um desses. Achava que tinha um rei na barriga simplesmente porque era um camarada gente boa. Era gente boa, estava aqui, todo culto estava tocando na igreja, nas igrejas que eu participava, era sempre alguém prestativo, procurava não dar um mau testemunho. Eu era um camarada gente boa e achava que estava salvo por isso, guardando dentro do meu coração aqueles meus pecadinhos de estimação, que criava com todo carinho lá dentro do porão da alma. Quantos de nós já fomos assim? Quantos de nós conhecemos pessoas assim? E quando a gente fala esse tipo de coisa, a gente tem que tomar dois cuidados. Quando a gente fala de pessoas que não reconhecem seus pecados, os dois cuidados que a gente tem que tomar é: 1, não ser enganado por eles, e 2, não ser um deles. A gente não pode ser enganado por esses que acham que tem o rei na barriga, e outro, a gente não pode ser o que tem o rei na barriga. São as responsabilidades de quem conhece a palavra de Deus. Seguir e passar para outro. Amém? Então nós vemos aqui semelhança. 2 religiosos, os dois oravam de maneira voluntária, sabiam da necessidade de se buscar a Deus. Diferenças. 1 tentou se justificar baseado em suas ações. Por isso essa pergunta de quem conhece alguém que tem o rei na barriga simplesmente por ser salvo, simplesmente por ser crente, por ser um evangélico. Porque o que acontece? Muitas vezes, inconscientemente, a gente tenta se justificar, a gente tenta se... Fugiu a palavra, gente. Mas, enfim, a gente se justifica por nossos próprios atos, pelos nossos próprios meios. A gente tenta se inocentar por conta daquilo que a gente faz, que, de certa forma, em alguns momentos, são ações boas, são ações justas. Você está numa congregação há muitos anos, eu estar numa congregação há muitos anos, eu procurar ser prestativo numa congregação, pregar, ler a palavra do Senhor, são boas ações, são justas. São justas. E a gente acha que a gente é alguma coisa simplesmente porque faz isso. Mas a diferença está na motivação. Porque o que acontece? Voltando aqui, o fariseu, ele confiava em seus atos de justiça. O fariseu, ele fazia a obra, ele cumpria a lei, né, pelo menos no que lhe cabia. Ele era um bom religioso e sempre se justificando, se vangloriando dos seus atos de justiça, se vangloriando por cumprir aquilo que a palavra de Deus dizia em determinado momento, mas no seu lado faltou o principal, que era o amor ao próximo. E quando a gente lê a palavra do Senhor, a gente tenta conjecturar alguma coisa, né? A gente sempre tenta entrar na história. Então eu imagino o fariseu orando: Senhor, eu jejuo, eu faço isso, eu oro, eu entrego o dízimo daquilo que eu dou. Eu não sou igual essezinho aí não sou igual essezinho aí, sabe? Eu vejo aqui, aí partindo para o lado da conjectura, ele olhando para o publicano, sabe aquele olhar de nojo? Não sou igual essezinho aí, não. Não sou igual a ele. Eu sou melhor. Eu faço tudo certo. Não sou igual a esse pecadorzinho aí, não. Entende? E por outro lado,
nós vimos que o outro foi justificado por confessar os seus deméritos. Então, enquanto um confessava os seus méritos, justificando a si mesmo, o outro foi justificado por confessar os seus deméritos diante do Senhor, por confessar os seus crimes. Sabe? Um se vangloriou dos seus atos de justiça e o outro confessou que era alguém totalmente injusto. Um tentou se justificar por aquilo de bom que fazia e o outro foi justificado por conta daquilo que ele não conseguia fazer, que era parar de pecar. Aliás, por confessar o que ele não conseguia fazer. Por confessar, por se abrir diante do Senhor. Creio que Davi foi um homem segundo o coração de Deus por conta da sua capacidade de se confessar diante de Deus. Pelo menos eu vi esse grande diferencial em Davi. Davi se confessava. Ele foi assassino, ele foi adúltero, tinha sangue nas mãos. Mas Davi, ele se confessava diante do Senhor e esse é um grande diferencial na vida de Davi. Porque a gente vê em 1 João 1,9 dizendo: se confessarmos o nosso pecado diante do Senhor, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos sará de toda injustiça. Davi se confessou e essa palavra se cumpriu nele. Antes mesmo dessa palavra ser escrita. Que bom, né? Que coisa. Então nós vemos essa relação aqui entre os dois. Certo? Todo mundo comigo? Parece uma coisa básica, mas a gente tem que tomar um cuidado muito grande. Porque nós vimos, essa palavra como foi falado aqui, ela foi dita num contexto de apontar a religiosidade vã dos outros. Cristo estava apontando a religiosidade vã dos outros e no final das contas ele mostrou que o justificado foi o que se confessou diante de Deus. Na semana passada, eu tinha falado uma coisa que foi bem interessante, que até se aplica. Inocente não é necessariamente alguém que não cometeu crime, mas é alguém que o juiz diz que é inocente. Enquanto o fariseu, em tese, apresentou suas boas ações como um bom cidadão religioso, o publicano, ele confessou os seus crimes diante do Senhor e o Senhor o inocentou, disse: você é inocente, você é justo, porque você está se confessando diante de mim. Inocente é aquele que o juiz diz que é inocente. Por isso a salvação pela graça. Por isso que, como a gente falou na semana passada, né, e aprendemos na pregação do nosso pastor Geraldo, que todos os caminhos levam a Deus. Sim. Afinal de contas, depois que a gente morrer, vem o juízo. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se morrermos em Cristo, iremos ao Pai. Se morrermos sem Cristo, vamos ao juiz. Amém? Então, voltando para cá, para tentar pelo menos encerrar essa parte aqui, o contexto dessa parábola foi falado para pessoas que viviam um falso contexto de religiosidade. E quando nos achamos justos, somente por sermos evangélicos ou por praticarmos boas ações, estamos muito mais próximos de sermos repudiados por Cristo como os fariseus do que nós imaginamos. Quando a gente tenta chegar diante do Senhor pelos nossos próprios méritos, pelos nossos próprios meios, nós estamos muito mais próximos de receber um repúdio do Senhor do que a gente pensa. Isso aqui é provado em Mateus 7, 23 e 24. Vamos abrir aqui? Mateus 7.
Perdão. Eu falei 23 e 24, mas é 22 e 23. Mateus 7, 22 e 23 diz: Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticai o mal. Senhor, Cleiton, não era um evangelista? Senhor, eu não era um ministro de louvor na congregação? Senhor, quantas vezes já fiz coisas boas nas igrejas que eu passei? Senhor, quantas coisas legais eu pude fazer? Quantas vezes tive a honra de ajudar os pastores? Quantas vezes eu fiz coisas boas, Senhor? Cleiton, tentando me justificar pelos meus próprios méritos. Aí, quão doloroso seria ouvir de Deus: apartai-vos de mim, vós que praticais o mal. Falando de mim. Mas só que a gente tem que ler a palavra contra nós mesmos. E é bom que a gente faça isso. A gente tem que fazer, lendo contra nós, nos colocando dentro da situação. Por quê? Se a gente não se colocar dentro da situação, a gente pode estar muito mais próximo de um fariseu do que a gente pensa. E isso é muito grave. A igreja morna tinha uma falsa avaliação de si, a igreja de Laodiceia. Ela achava que estava tudo bem porque a igreja estava prosperando. Estamos ganhando almas para Jesus, a igreja está crescendo, estamos bombando, estamos assim com o Pai. Mas era morna, porque tinha um mundo dentro de si. E vindo aqui para a revista, a gente está no tópico 5. Nós estamos fazendo uma advertência sobre essa questão da justificação e sobre a nossa avaliação de justiça diante do Senhor. E um trecho aqui da revista diz: por mais que sejamos convertidos a Cristo, não são os nossos atos de justiça ou boas obras que nos salvam, mas a nossa fé em Cristo, que começa com o arrependimento de tudo que é pecaminoso, que também resultará em boas obras. Como assim? Nenhum ser humano vai ser salvo por atravessar um cego na rua, por carregar uma bolsa de uma velhinha, ou por entregar uma quentinha para alguém que esteja passando fome, ou por fazer quaisquer outros tipos de boa ação, doar sangue, seja lá o que for. Estou falando de coisas cotidianas, coisas que a gente faz, que faz bem para quem faz, e que muitas vezes a gente se sente mais próximo de Deus por fazer isso. Ok, é bom, é perfeito, é agradável, quem dera todo mundo tivesse essa consciência, mas isso não salva ninguém. Apenas são boas ações. Agora, se nós vemos alguém que se diz cristão e despreza esses tipos de coisa, despreza uma boa ação para com alguém, despreza o demonstrar amor em seu cotidiano, longe das câmeras, longe dos irmãos da igreja, longe do pastor, se a pessoa despreza isso, esse também é só um evangelho. Isso não é atitude de um salvo. Então, é sempre bom a gente se questionar no nosso cotidiano se a atitude que eu estou tomando é uma atitude de alguém que é salvo em Cristo. Porque a nossa proximidade com Deus vai refletir em nossas ações no dia a dia. O quão próximo de Deus nós estamos, isso aí a gente vai conseguir mostrar com as nossas ações, com o nosso pensar, com o nosso falar, com o nosso senso de empatia. E não simplesmente por cumprirmos uma agenda, uma liturgia, ou alguma coisa desse tipo. Bem? Continuando aqui. Porém, por mais que sejamos convertidos a Cristo,
nunca teremos atingido a perfeição de não mais pecarmos. E essa questão. Nós temos fraquezas. Sim. Temos fraquezas, nós temos falhas, nós temos defeitos. E existem certos tipos de coisa que será muito difícil a gente deixar. Não que a gente tenha que utilizar disso para continuar pecando, porque afinal de contas somos pecadores. Não. Mas a perfeição a gente não vai atingir nessa terra. Nós estamos em santificação. A santidade a gente vai atingir quando acabar essa carne aqui. Quando a gente não estiver mais aqui. Enquanto estivermos nessa terra que é maldita por conta do pecado, nós estaremos sempre lutando contra o pecado. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, nós temos um ajudador que é o Espírito Santo. Deus deixou o Espírito Santo para nós. Por nossas forças, nós não conseguimos abandonar o pecado, mas o Senhor é bom e habita em nós através do Espírito Santo de Deus. E esse Espírito que nos dá força para que quando a gente estiver numa situação onde a gente esteja próxima do pecado, ele vem e puxa a orelha e diz: ô rapaz, vem cá, não faz isso não. Ei, volta para cá. Ele nos coloca nos eixos. Quando a gente busca o Senhor, o Espírito Santo de Deus nos coloca nos eixos. Ele acerta a nossa rota. Se a gente está desviando um pouquinho para cá, ele, opa, vem para cá. Volta para o reto. Ou desviou um pouquinho para ele, vem cá, volta para o reto. O caminho é esse aqui. Nós não atingiremos a perfeição de não pecarmos. Enquanto estivermos nessa terra maldita, a gente vai continuar lutando contra o pecado. Porém, nós temos o Espírito Santo em nós. E até é interessante, né? Só abrindo um parêntese aqui, que até esse dia recebi ouvi alguns comentários que há pessoas que dizem que o céu será aqui na terra, o paraíso será aqui na terra. Não é possível o paraíso ser aqui na terra, porque essa terra é maldita por conta do pecado. E no final das contas, a palavra de Deus diz lá em Apocalipse que João viu um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a terra já passaram e o mar já não existe. Estamos falando de um outro lugar para onde nós iremos e viveremos eternamente com o Senhor, porque afinal de contas, Deus é santo e não habita no meio de injustiça, não habita no meio do pecado. Ele não vai habitar num lugar maldito. E essa terra se tornou maldita por isso. A palavra de Deus até mostra em Gênesis, que o próprio surgimento de ervas daninhas, plantas espinhosas, é uma prova de que a terra se tornou maldita por conta do pecado. Mas voltando para cá, gente. Viagem à parte, vamos voltar para cá. Nós não atingiremos o estágio de não pecarmos, porque nós vivemos aqui. Eu queria que a gente abrisse a palavra de Deus em 1 João 1, a partir do versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. 2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, porém, alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelo de todo o mundo.
E nisto sabemos que conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Ou seja, quem conhece o Senhor é aquele que vai guardar os mandamentos dele. Aquele que diz, eu conheço, mas não guardo seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda sua palavra, o amor de Deus tem-se verdadeiramente aperfeiçoado. E nisso conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Então nós vimos aqui que o reflexo que vai mostrar se estamos em Cristo ou não será guardarmos os mandamentos do Senhor. Certo? Vamos continuar pecando? Sim. De propósito? Não. De maneira consciente? Não. Certo? Mas enquanto a gente estiver aqui nessa terra, a gente vai ter uns acidentezinhos de percurso, que é o nosso pecado. Enquanto nós estivermos nessa terra, nós vamos cair de vez em quando, porque a gente é falho. Mas João escreveu isso para que a gente não pecasse. Mas se a gente pecar, nós temos um advogado, Jesus Cristo, o justo. E daí nós vemos que a justificação nós só conseguimos em Cristo. E falando um pouquinho sobre a justificação, alguém aqui já ouviu, com certeza todo mundo aqui já ouviu falar no termo crime inafiançável, certo? Fiança, alguém já ouviu falar em alguma coisa desse tipo, certo? Como, por exemplo, o racismo é um crime inafiançável. Né? Citei esse porque tá em voga, né? Está em voga, todos falam sobre isso, né? Então, o racismo é um crime inafiançável. E o que seria isso? A fiança é o ato de abonar obrigação de outrem, penhor, calção, ato de terceiro, denominado fiador, que vem garantir o pagamento da obrigação assumida por outra pessoa, o devedor, ou no caso, se a obrigação não ser por este cumprida no tempo e condições estabelecidas. Então, o que significa isso? A fiança ou é algo pago por outro para garantir uma pessoa, como, por exemplo, no contrato de aluguéis existe o seguro-fiança, onde alguém paga um valor, ou então coloca o seu nome como garantia, para que dizendo que a outra pessoa vai pagar o aluguel. Não, olha, fulaninho vai pagar esse valor, eu garanto, e eu coloco o meu nome por ele. É isso. Isso seria fiança. E em sentido criminal da coisa, se alguém cometeu algo ilegal e consegue pagar a sua pena, consegue pagar por esse crime, sem necessariamente cumprir uma pena, isso se chama fiança. Nossos pecados são crimes inafiançáveis diante do Senhor, porque, afinal de contas, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Assim diz a palavra de Deus. Se nós pecamos e nos separamos da glória de Deus, logo nós somos culpados pelo sacrifício de Cristo, porque Cristo morreu pelos nossos pecados. Só que em Cristo nós temos a fiança paga. Se nossos pecados são crimes diante do Senhor, Cristo pagou a fiança com o seu sangue. E isso a gente vai conseguir ver em Romanos 4:25. Vamos abrir a Bíblia? Ele foi entregue por nossos pecados e ressurgiu para a nossa justificação. Ou seja, Cristo com o seu sangue pagou pelos pecados da humanidade e ele ressurgiu como prova de que o sacrifício foi aceito para a nossa justificação. Então, se estamos em Cristo, o justo, o nosso advogado, automaticamente seremos justos por estarmos nele.
e não pelos nossos atos de justiça. O cristianismo em si, né, o evangelho em si, pode-se dizer que seria a única corrente teológica, a única religião, vamos assim, que nos dá a salvação não por algo que nós devemos fazer, mas por algo que outro fez. Então nós temos correntes teológicas dizendo que você tem que praticar boas ações para ser salvo. Vamos ter outras correntes teológicas dizendo que você tem que bater de porta em porta, falar da sua palavra, levando uma revista, ou seja lá o que for, batendo de porta em porta, e você será salvo por isso. Outros vão dizer que a salvação, o ápice, está na meditação profunda, está dentro de si mesmo. E nós, de acordo com a palavra de Deus, compreendemos que a salvação nos foi dada não por algo que a gente possa fazer, mas por algo que outro fez. E esse outro é Cristo. Cristo pagou um preço que a gente deveria pagar. Cristo derramou o seu sangue por nós. Então, Ele nos deu a salvação por aquilo que Ele fez. Naquele momento, quando Cristo estava derramando o seu sangue, quando Cristo estava levando aquelas chibatadas, quando pregaram as mãos e os pés de Cristo naquela cruz, quando colocaram aquela coroa de espinhos e quando derramou todo aquele sangue até chegar a um ponto de que não tinha mais sangue para sair, Ele estava pagando a nossa fiança. Amém? Todo mundo comigo? Todo mundo acordado? Amém. E aqui a gente entende que, vindo aqui para a nossa revista, né, Justificação Só em Cristo, a gente entende aqui, lendo a revista, há uma estreita relação entre arrependimento e justificação, pois alguém que não se arrepende dos seus pecados e não tem verdadeira fé no Senhor e, consequentemente, não pode ser alcançado pela justificação que há unicamente no Senhor Jesus Cristo. A gente pode resumir com isso. Se a gente não estiver em Cristo, nós não seremos justificados. Se a gente não se arrepender dos nossos pecados, automaticamente nós não seremos justificados diante de Deus. Nós podemos dizer que somos crentes, podemos dizer que somos cristãos, e eu estou falando dizer que somos não significa ser. Dizer que não significa necessariamente ser. Por exemplo, eu posso dizer que eu sou bonito. Mas dizer que não significa necessariamente ser. A gente pode dizer que é cristão e não ser. Mas aqueles que são salvos diante do Senhor, esses são aqueles que foram justificados diante do Senhor, ou seja, se tornaram justos. E como se tornaram justos diante de um Deus que é justo e não tolera pecado e nós somos pecadores? Através de Jesus Cristo. Quando Deus olha do alto, olha e vê a sua humanidade, se Ele enxergar Cristo em nós, estamos justificados. Lembram daquela passagem do Êxodo, das 10 pragas do Egito, e a última praga falando da morte do primogênito, e quem estivesse com o sangue do cordeiro nos umbrais das suas portas, a morte passaria e não levaria os seus filhos? Lembram dessa passagem, né? Aquilo ali é uma alegoria dizendo que se nós estivermos com o sangue se formos lavados com o sangue do cordeiro, né, e João Batista nos revelou que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, se nós estivermos com o sangue do Cordeiro em nós, a morte tentará nos pegar, a morte eterna, mas passará distante, porque verá o sangue do Cordeiro em nós. Amém? Então é essa a relação entre arrependimento
e justificação. Se nós nos arrependermos, somos justificados diante do Senhor, nos tornamos justos diante de Deus. E se não nos arrependermos, continuamos como filhos da ira, achando que somos filhos de Deus. E isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. O pecador que não tem consciência de seus pecados e acha que está tudo bem, esse é o vomitado da igreja do Senhor, falando para crente. Falando para crente. Esse é o que o Senhor vomita. Esse é o que causa repulsa no Senhor. Que coisa. Se a gente for morno, a gente causa repulsa, ânsia no Senhor. O Senhor o vomita. Então, a gente vai chegar numa seguinte conclusão, partindo para o tópico 7, de que arrependimento não é opcional. Os versículos que falam sobre o arrependimento, ele não nos dá a opção de nos arrependermos. Ele nos ordena para ser salvos. Ele não nos dá uma segunda opção. Não tem é uma linha reta, sem curvas. Não tem meandros. Não tem jeitinho brasileiro. É se arrepender e ponto. Ah, mas eu sou assim. Problema. Se arrependa e não seja mais. Ah, mas essa é a minha natureza. Problema. Se arrependa e não seja mais assim. É para o seu próprio bem. Sabe? O arrependimento ele não é algo opcional, ele é obrigatório. Não existe uma vida plena com Cristo sem que tenhamos abandonado totalmente os nossos pecados. O abandono dos pecados é o que nos caracteriza, é o que caracteriza a genuína conversão do indivíduo. Se nós abandonamos os nossos pecados, então isso caracteriza que nós somos verdadeiramente convertidos a Deus, que nós somos verdadeiramente convertidos ao Pai. Afinal de contas, conversão significa mudança. Mudança. Quando você está numa pista dirigindo e você tem que pegar um retorno, isso é chamado de conversão. Você está num caminho e vira para outro. Você converte, você vira. No jogo de basquete, quando o jogador marca um ponto, ele converteu aquela bola, ele mudou o placar. Conversão não é ser adepto a uma religião. E é muito importante que a gente entenda isso muito bem. E sempre se lembre disso, toda vez que os nossos atos de justiça vierem em nossa mente. Naquele sentido de que a gente tente se vangloriar por conta disso, a gente tem que se lembrar de que a boa religiosidade não é o que nos leva para o céu. A conversão não é o fato de sermos bons religiosos, mas é o fato de sermos transformados diante do Senhor. Caso contrário, nós seremos simplesmente adeptos a uma filosofia nova de vida. E a questão do arrependimento é tão obrigatório que isso vem sido dito não só por Cristo, mas antes de Cristo, o povo era chamado a se arrepender para que não fosse oprimido pelos seus inimigos. Toda vez que o povo de Israel se encontrava numa situação de guerra e Deus permitia com que os inimigos invadissem, permitia com que o país fosse arrasado por quê? Porque o povo estava em pecado, distante do Senhor. Mas Deus convocava o povo ao arrependimento e aí vinha a redenção. O povo vencia as guerras porque se arrependia dos seus pecados. Em Jonas nós vemos esse caso. Os pecados estavam tão grandes diante do Senhor que o Senhor iria simplesmente destruir toda uma cidade. E destruir toda a cidade de Nínive. Mas o povo simplesmente parou. Depois que Jonas deu aquele recado do Senhor, o povo simplesmente parou. Vamos nos arrepender.
Quem sabe se a gente se arrepender dos pecados que a gente tem feito e a gente mudar a nossa trajetória e nos converter diante do Senhor, ele deixe de fazer esse mal que ele prometeu para nós. E foi assim que aconteceu. Jejuaram, se humilharam, buscaram, se arrependeram dos seus pecados e Deus os perdoou. Isso estamos falando de Antigo Testamento. A primeira pregação de Cristo foi: o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos. É uma ordem. Não é um pedido, não é uma opção. É uma ordem que o Senhor nos dá. E a gente vai ver isso em Atos 2:18. E depois Atos 17:30. Perdão, gente, não é 18, não, 2:38. Estou errando todos os versículos hoje, hein? Erro de digitação, é 2:38, irmãos. Atos 2:38. Disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Arrependei-vos para perdão dos pecados e vocês vão receber o Espírito Santo. Então, se há uma coisa que a gente tem que fazer é se arrepender. Largar os pecados e voltar nossa mente para Cristo. Atos 17:30, esse está certo. Atos 17:30, olha que interessante. Deus, porém, não levando em conta os tempos de ignorância, manda agora que todos os homens em todos os lugares se arrependam. Olha que interessante. Quando a gente se arrepende dos nossos pecados, Deus simplesmente faz questão de apagar a nossa vida pecaminosa. Aquele que tem poder de te julgar e tem razões mais do que plausíveis para te condenar, simplesmente apaga tudo isso quando a gente se arrepende dos nossos pecados. Ele simplesmente deixa de lado. Tudo bem, daqui para frente, vá e não peques mais. Então, o arrependimento não é algo opcional. Conviver com o seu pecado não é algo opcional, não é possível. Não é possível. Mas nós temos nossas fraquezas, sim. E continuaremos lutando contra as nossas fraquezas, sim. Porém, nós temos o Espírito Santo de Deus que nos faz ter forças para que a gente não caia sempre. E se a gente cair? Cristo nos liberta, Cristo nos levanta. E ouviremos do Senhor: vai e não peques mais. Então, diante disso, quem precisa se arrepender dos seus pecados? Levanta a mãozinha e diz: eu. Bate no peito: sou eu. Sou eu. Sou eu. É você. Todos nós. E, só abrindo um parêntese, a gente se esconde muito atrás do nós. Sabe? Embora a gente saiba que nós significa eu e mais um, mas a gente às vezes se esconde atrás do nós e não encara a coisa como ela tem que ser encarada. Uma coisa quando eu digo, nós temos que nos arrepender, então a gente está sendo muito genérico. Agora, quando eu tenho que me arrepender, isso é para mim. Nossos pecados nos afastam de Deus. É verdade, mas é algo genérico também. Os meus pecados me afastam de Deus. Cara, você está falando isso diretamente para si mesmo e você está avaliando a sua relação com Deus. Então vamos tentar parar de nos esconder um pouco do nós, quando a palavra de Deus nos confronta, quando a palavra de Deus confrontar, quando a palavra de Deus te confrontar, não se esconda atrás do nós. Quando a palavra de Deus me confronta, eu não posso me esconder atrás do nós. É para mim, é para você. É pessoal o assunto.
Embora a palavra seja coletiva, mas o assunto é pessoal. É entre a minha pessoa e Deus. Entre a sua pessoa e Deus. É relação pessoal. Não esqueçam disso. Ok? E o que acontece? Por que Deus manda com que a gente se arrependa dos nossos pecados? Por amor. Por amor. A gente falou inicialmente que o pecado nos degenerou. Mas Cristo nos proporciona a regeneração através do seu sangue. E como isso? Nos arrependendo dos nossos pecados. Me arrependendo dos meus pecados, Cristo me regenerou. Cristo me regenera. Cristo me muda quando eu me arrependo dos meus pecados e os abandono. Eu passo a ser mais próximo, eu passo a ser nova criatura diante de Deus. Então quem precisa arrepender sou eu. É você. É pessoal. Tome isso para si. E não esqueçam, não se escondam atrás do nós. Palavra de confronto é pessoal. É para mim, é para você. Amém? E o que acontece? Deus nos chama ao arrependimento por amor. Por amor. Não para que a gente tenha que pagar um preço por coisa, afinal de contas, Cristo pagou o preço. Então não é a gente que paga, é Cristo que pagou o preço. Ah, então por que orar? Por que jejuar? Por que ler a palavra de Deus? Por que cultuar? Por que falar do evangelho? Isso é para nos mantermos salvos. Ora, busca o Senhor, tenha intimidade com Ele, para que você se mantenha no caminho. Coma e beba porque a caminhada é longa. Coma do pão, beba da palavra, porque a caminhada é longa. Levante-se, coma e beba porque a caminhada é longa. A caminhada até o céu é longa. Então, a gente precisa comer e beber da palavra de Deus para que a gente se mantenha salvo, não para que a gente seja. Se estamos em Cristo, se nos arrependemos, ok, fomos justificados. E para que a gente se mantenha? Somente buscando ao Senhor, somente em Cristo, somente pedindo o Espírito Santo, porque só o Espírito Santo nos dará forças para que a gente consiga se manter nessa caminhada que é longa. E Deus nos chama ao arrependimento por amor, porque no final das contas, se o homem pecou, a morte passou a imperar sobre ele. Mas a chave para escapar disso está no arrependimento dos pecados. Então, por isso Deus chama, povo, se arrependa, se aproxima de mim, porque longe de mim vocês só terão morte. Se arrependam, porque longe de mim vocês verão a minha ira. Carregando seus pecados, vocês verão a minha ira, e eu não quero derramar a minha ira sobre vocês, porque vocês não foram feitos para a ira. O ser humano não foi feito para sofrer a ira do Senhor, mas passou a ser alvo da ira quando pecou. Mas Deus nos chama para nos arrepender, para que sejamos justificados por Cristo e possamos estar perto dele. É por amor, não é um pacote de regras, é por amor. Por amor à humanidade, Cristo nos chama. Ele nos mostra a condição de perdido que nós estamos, mas nos chama. Amém? E 2 Pedro 3,9. Vamos abrir aqui? 2 Pedro 3,9. Já estamos chegando no final, meus irmãos. Chegando mesmo no final. 2 Pedro 3,9 diz:
O Senhor não retarda sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Não é desejo de ninguém, de Deus, que alguém se perca. Deus não fez ninguém para ir para o inferno. Deus não fez a humanidade para que a humanidade estivesse longe dele. Não, Deus não nos fez para isso. Mas o desejo é que a gente se arrependa para que a gente não se perca. Então, se pela morte de Cristo na cruz nós temos a garantia de vida eterna, através da fé em Cristo e do arrependimento dos nossos pecados, o não arrependimento faz com que nós sejamos culpados pela morte de Cristo, visto que ele se entregou pelos nossos pecados. Compreendemos até aí? Entendemos bem? Então, concluindo finalmente, como diz o pastor Sandro, vamos ler aqui 2 Coríntios 7:10. Lembra que no primeiro dia que a gente começou a falar sobre arrependimento, nós falamos muito sobre a questão de arrependimento e remorso? A gente bateu muito nessa tecla, né? E o resumo disso está aqui em 2 Coríntios 7:10. A tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar, mas a tristeza do mundo opera a morte. E a gente citou o caso de Pedro, que primeiro Pedro teve um remorso e voltou a fazer aquilo que ele fazia antes de conhecer a Cristo, que era o quê? A vida de pescador. Mas depois daquela famosa passagem de Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas, a partir dali Pedro foi outra criatura. Ele teve um remorso inicial e ele se arrependeu. A tristeza, a comoção pelos nossos pecados diante de Deus, isso nos leva à regeneração. Isso nos leva a uma regeneração completa. Mas a tristeza somente pela tristeza, isso nos leva à morte, como levou a Judas. Judas sentiu tristeza por tristeza. Se deprimiu por deprimir. E isso levou Judas à morte. Mas quando nos arrependemos diante do Senhor, contristados mesmo, sabe? Tristes mesmo, o coração contrito diante do Senhor, isso nos leva à salvação. Bem-aventurado aqueles que choram, pois esses serão consolados. O chorar aqui está falando de chorar na presença de Deus, porque eles serão consolados. Que consolo é esse? É o perdão dos pecados diante do Senhor. Amém? E nessa questão a gente pode resumir. O arrependimento dos nossos pecados é uma resposta que damos ao nosso Deus ao sermos confrontados pela palavra. Se arrepender verdadeiramente mostra que você é alguém convertido a Cristo. E essa condição faz com que a gente deixe de ser culpado pela morte de Cristo para ser justificado pelo sangue de Cristo. E esse processo de justificação em detalhes a gente vai ver na semana que vem. Amém? Amém, gente? Vamos ficar de pé, vamos orar. Espero que todos tenham conseguido compreender bem, apesar das minhas limitações. Vamos orar, gente? Deus Santo, poderoso, te louvamos, te bendizemos, ó Pai, por tudo aquilo que foi falado, ó Deus. E o que eu peço, ó Pai amado, é que apesar da minha limitação, apesar da minha falta de entendimento, Deus, que apesar de mim todos possam ter entendido um pouco mais da Tua palavra e que essa palavra fique dentro dos nossos corações, ó Deus. Que a gente não olhe para o Senhor com remorso,
Que a gente, ó Pai amado, se arrependa verdadeiramente dos nossos pecados, que a gente mostre, ó Pai amado, que se arrependeu dos nossos pecados no nosso cotidiano diante do Senhor, Deus, porque não é a teologia que nos salva, mas sim, ó Pai amado, as nossas ações diante do Senhor que nos salvam, ó Pai amado, o nosso arrependimento. E Deus, e quando as nossas ações são provenientes da nossa fé em Ti, ó Pai amado, então essa é a garantia de que verdadeiramente somos salvos, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, que a nossa reação cotidiana, ó Pai amado, seja de alguém que foi salvo pelo Senhor. Que a nossa reação cotidiana seja de alguém que foi regenerado pelo Senhor, Pai. E que a cada dia possamos andar de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória, sempre nos arrependendo dos nossos pecados e abandonando tudo aquilo que não te agrada para a glória do Teu santo nome, ó Deus. Pai, muito obrigado por este momento, muito obrigado por este período, ó Pai amado, e que possamos seguir em aprendizado da palavra do Senhor para a glória do Teu santo nome.